Emocionante! Faxineira revela a surpreendente salvação do filho do milionário e o chama de mamãe. Maria sempre foi uma lutadora. Na periferia de São Paulo, onde a vida é mais dura que as calçadas quebradas, ela se desdobrava para criar Lucas, seu único tesouro. Com apenas 35 anos, carregava sonhos que pareciam maiores que as paredes da sua casa modesta. Acordava antes do sol nascer, pegava o ônibus lotado até o luxuoso escritório da Barra Funda, e ali, entre mesas de vidro e gente apressada, ela encontrava um pouco de esperança. Seu coração pulsava forte ao imaginar que um dia poderia proporcionar a Lucas uma vida diferente, sem as barreiras que a sociedade impôs. Uma manhã, enquanto limpava uma das salas, os risos e conversas dos executivos chamaram sua atenção. Mas uma discussão em específico fez sua alma apertar. Conversavam sobre Eduardo, o filho do milionário Arthur. Como um garoto de apenas 10 anos poderia estar sofrendo tanto? Maria, que conhecia bem a dor da solidão, não pôde deixar de se sentir tocada. O menino, após perder a mãe, carregava um luto profundo que o isolava. Ela se lembrou da própria infância e da dor de crescer sem algumas respostas. Seus olhos se enchiam d'água enquanto ouvia como os adultos falavam sobre ele, sem perceber que por trás daquele status havia um coração muito machucado. Decidida a ajudar, Maria, mesmo temendo as críticas da família, começou a se aproximar de Eduardo. No início, foram pequenas interações. Ele a observava com um olhar curioso, quase desconfiado. Porém, com o tempo, um laço foi se formando. Ela o ajudou com as tarefas e, mais importante, ouviu suas angústias. Eduardo se abria de uma forma que Maria não esperava. Ali, naquele escritório opulento, entre arranha-céus e riqueza, duas almas solitárias se encontraram. Contudo, a alegria desse novo vínculo não durou muito. Ao voltar para casa, Maria enfrentou os olhares reprovadores da família. Você está se achando agora? Quer se misturar com eles? Um turbilhão de ofensas voava como flechas, atravessando seu coração. As palavras da família ecoavam na sua mente, criando uma sombra que poderia abafar o que estava florescendo com Eduardo. Quando, em um dia de escola, Eduardo se tornou alvo de insinuações cruéis, Maria se viu em um embate difícil. De um lado, o medo de desagradar sua família. Do outro, a certeza de que Eduardo precisava de proteção. A luta interna a consumia, quando o menino, em sua fragilidade, olhou diretamente em seus olhos e com uma voz trêmula disse: "Maria, você é como uma mãe para mim." As palavras dele a atravessaram como um raio. Ela tinha que tomar uma decisão. O amor que ela sentia por aquele garoto e a responsabilidade que carregava a levaram a um ponto sem retorno. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração disparado, Maria decidiu interceder por Eduardo, pronta para enfrentar os juízos da sociedade e dos próprios familiares. Ela não podia deixar que a dor o consumisse. No entanto, nesse ato de coragem, o que estava em jogo era muito mais do que amizade. Era a essência do que significa ser família. Maria se perguntava até onde ela iria para proteger o garoto enquanto segurava as rédeas da sua própria história. A escolha de proteger um menino tão sofrido, que a chamava de mamãe, faria com que a sujeira do preconceito e da desigualdade ficasse ainda mais evidente. E o que parecia uma ajuda inocente poderia se transformar em um grande dilema. Assim, enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, Maria percebeu que sua luta estava apenas começando. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Maria.
A coragem que ela sentiu ao decidir se colocar ao lado de Eduardo a envolveu em um fervoroso desejo de protegê-lo, mas ao mesmo tempo a deixava angustiada. A cada olhar recriminador de sua família, seu coração parecia apertar mais. Ela tentava manter o foco nos estudos de Lucas, mas sua mente sempre voltava para o menino triste que a chamava de mamãe. Em um desses momentos, enquanto conversava com Lucas sobre suas tarefas escolares, a voz de Eduardo ecoava na sua mente. Você é como uma mãe para mim. O garoto precisava de alguém, e ela estava determinada a ser a força de que ele precisava. Maria respirou fundo e decidiu que não poderia mais esconder essa amizade de sua família. Ela queria que entendessem que ajudar Eduardo não significava deixar de amar Lucas, era apenas uma expansão do amor que sempre teve. Naquela tarde, Maria reuniu coragem e decidiu falar com sua mãe. Elas estavam na cozinha, onde o cheiro do arroz e feijão recém-cozidos misturavam-se com a umidade do ar. Mãe, preciso te contar uma coisa. Estou ajudando Eduardo, o filho do Arthur. Lançou a bomba, observando a expressão da mãe mudar instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi como gelo, e Maria sentiu que cada palavra que se aproximava de sua boca estava carregada de receios. Você está se metendo em encrenca, Maria, a mãe exclamou, cortando a tensão com a severidade de uma faca. Aquele menino não é do seu mundo, e ainda por cima, você acha que eles vão aceitar? Está se acomodando em um lugar onde não pertence? As palavras vieram como um soco em seu estômago. Maria se sentia dividida. Amava sua mãe, mas também sabia que Eduardo era uma vítima de circunstâncias e não poderia abandoná-lo. Mãe, ele precisa de mim. Ele não tem ninguém. E eu nunca tive alguém assim para me apoiar. Você entende isso? Ela viu um rasgo de confusão e dor nos olhos da mãe. O amor e o orgulho que deveriam se sobrepor ao medo estavam travando uma batalha interna. O silêncio pairou na cozinha, carregando o peso das intuições não ditas. Nesse momento, o telefone tocou, interrompendo a discussão. Era Eduardo, e sua voz assustada do outro lado da linha ressoou como um sinal de alerta. Maria! Maria! Eu não sei o que fazer! Ele estava chorando. Maria sentiu seu coração acelerar. Eduardo? O que aconteceu? A urgência de sua resposta deslocou sua atenção dos conflitos familiares para a urgência do garoto. Os meninos da escola, eles disseram que eu sou um lixo, que eu não sirvo para nada. As palavras dele causaram um nó na garganta de Maria. Como alguém tão jovem poderia carregar um fardo tão pesado? E meu pai não me escuta, não sabe como eu estou me sentindo. Maria trincou os dentes. O desalento na voz dele a feriu profundamente. Eduardo, eu estou indo aí. Calma. Desligou o telefone e encarou a mãe novamente, agora com determinação. Eu preciso ir até ele. Ele está passando por um momento difícil e não posso deixá-lo sozinho. A mãe a observava, ainda incrédula, mas o amor por sua filha sutilmente começava a afrouxar as correntes do desapontamento. Você tem certeza, Maria? Você pode acabar se machucando? Eu estou disposta a correr este risco, mãe. E com esse sentimento de resiliência pulsando em seu peito, Maria saiu para encontrar o menino. Uma nova convicção brotava na sua alma, e nos obstáculos que se apresentavam, ela sabia que não estava sozinha. No fundo do coração, Maria entendia que a verdadeira luta não estava apenas em ajudar Eduardo, mas em transformar as narrativas de preconceito e dor que cercavam suas vidas. E assim, na imensidão da cidade, um novo horizonte se abria para ambos. Porém, o que Maria ignorava era que as decisões que tomaria a partir daquele momento iriam moldar suas vidas de maneiras que nunca poderiam imaginar. Enquanto atravessava as ruas movimentadas, um pensamento a assombrava. O que ela realmente estava disposta a sacrificar para ser a mãe que Eduardo precisava? E nesse ímpeto de esperança e medo, ela se perguntava se estava se lançando em uma verdadeira salvação ou a um abismo sem fim. Maria caminhou apressada, seu coração palpitando a cada passo.
As ruas da cidade, cheias de vida, pareciam estranhamente vazias enquanto ela fazia uma única pergunta em sua mente: o que Eduardo realmente precisava? A voz dele, entrecortada por lágrimas, ainda soava em seus ouvidos, e sua determinação crescia a cada instante. Ao chegar à casa de Eduardo, respira fundo. Aquele lugar, com as paredes desgastadas e a porta meio torta, tinha um ar de tristeza que esmagava sua esperança. Ela bateu na porta e esperou, a ansiedade cravando suas unhas em seu próprio coração. Quando o garoto abriu a porta, seus olhos eram um mar de desespero. Nada do brilho que costumava brilhar neles. Maria, sua voz tremia. Eu não aguento mais. Ninguém entende como eu me sinto. Ele estava prestes a desabar, e Maria estendeu os braços, puxando Eduardo para um abraço apertado. O menino se entregou, deixando as lágrimas escorrerem sobre os ombros dela. Oi, meu amor, eu estou aqui e não vou deixar você sozinho, tá? Disse ela, tentando passar confiança, mesmo que seu próprio interior estivesse repleto de medos. Vamos sentar e conversar, ok? Nos momentos a seguir, Maria ouviu sobre as provocações, os olhares de desprezo que Eduardo enfrentava na escola e como se sentia um intruso em todos os lugares que ia. Cada palavra dele rasgava ainda mais o coração dela. Você não é um lixo, Eduardo. Não importa o que eles digam, você vale muito mais do que isso. Olhe para mim. Eu sei que não sou perfeita, mas sou forte. E você também pode ser. Maria respondia, sua voz firme, como uma mãe que não se deixaria abalar. Depois de algum tempo, eles acabaram rindo juntos de algumas lembranças. Aquela risada contagiante de Eduardo era como música para os ouvidos de Maria. Ali, naquele momento, ela esqueceu por um instante as ansiedades que a envolviam. Mas, ao olhar para ele, a dura realidade voltou. Nos olhos do garoto, ela viu a dor que ainda estava ali, escondida por trás da risada. Só que agora havia esperança. Depois de algumas horas, Maria se despediu de Eduardo, prometendo que voltaria no dia seguinte. Ao voltar para casa, sua mãe a esperava com uma expressão preocupada e um olhar que parecia tentar pesquisar os segredos que ela mesma desconhecia. Como você está, minha filha? A voz da mãe estava suave, carregada de uma ternura que Maria não esperava. Eu estou bem, mãe, mas Eduardo precisa de mim. Eu não posso abandoná-lo. O coração dela pulsava com uma intensidade intensa, cheia de determinação. A mãe respirou lentamente, como se estivesse buscando a coragem para dar apoio. Só tome cuidado, tá? Às vezes, o amor não é suficiente para salvar a todos. As palavras dela ecoavam na mente de Maria, mais pesadas do que ela gostaria de admitir. O que sua mãe estava tentando dizer? Maria queria acreditar que poderia fazer a diferença, que estava preparada para o desafio. Mas e se o mundo fosse mesmo uma corrente que não deixasse os seus fragmentos de sonhos se unirem? Ao deitar, Maria fechou os olhos e sonhou com um futuro diferente, onde Eduardo não tivesse que lutar sozinho. Mas, em meio a este sonho, uma sombra da dúvida a assombrou. O que aconteceria se sua coragem não fosse suficiente? E assim, com o coração apertado e a mente acelerada, ela se perguntou até onde estava disposta a ir por Eduardo, por aquele amor que parecia irradiar esperança, mas também poderia trazer consigo dor e destruição. Amanhã teria que confrontar sua própria verdade. E no fundo, uma nova pergunta crescia. Será que ela realmente estava pronta para o que viria? Maria acordou com a luz da manhã filtrando pelas cortinas. Seu coração ainda batia em um ritmo acelerado, lembrando a conversa da noite anterior. Uma mistura de esperança e ansiedade a envolvia. Hoje seria o dia decisivo. Ela se levantou e se vestiu rapidamente, passando os dedos pela roupa que sabia que não usaria apenas para ir à escola. Não era um simples dia escolar, era um dia que poderia mudar tudo. Com uma xícara de café em mãos, sentou-se à mesa, onde a mãe a observava em silêncio. "Você tem certeza que você quer fazer isso?"
A mãe questionou. Sua expressão era uma mescla de apoio e apreensão. Sim, mãe, Eduardo precisa de mim, e eu preciso dele também, Maria respondeu, sua determinação ecoando na voz. Sem mais palavras, ela saiu. O caminho parecia mais longo do que o habitual, cada passo ressoando como um eco em sua mente. O que ela diria hoje a Eduardo? Suspirou ao imaginar a tristeza no rosto dele se nada mudasse. As perguntas se acumulavam, mas a única certeza era que não poderia desistir. Chegando à casa dele, Maria hesitou antes de bater na porta. Como sempre, Eduardo a atendeu, um sorriso tímido estampado no rosto, ainda que seus olhos denotassem uma preocupação oculta. Oi, Eduardo, ele disse, e embora soasse otimista, ela podia ver a luta interna por trás da expressão dele. Oi, Eduardo, vamos dar uma volta? Sugeriu Maria, tentando injetar um pouco de leveza na situação. Ao caminharem pelo parque, Maria começou a falar sobre seus próprios medos, sobre como ela também enfrentava dificuldades, mesmo que fossem diferentes das dele. Às vezes, eu sinto que ninguém me entende, é como estar em um barco à deriva. Mas eu sempre tento encontrar um jeito de me ancorar. Você também pode fazer isso, sabia? O olhar de Eduardo se iluminou, ainda que um pouco. Você acha mesmo que eu posso? Claro, nós estamos juntas nessa. E se qualquer um te disser o contrário, saiba que eu estarei aqui para lembrar você de quem você realmente é. Maria respondeu com um sorriso, seu coração pulsando com energia renovada. A conexão entre eles parecia se fortalecer, como um laço invisível que os unia em meio ao caos. Mas, conforme continuavam a conversa, Eduardo parecia cada vez mais pensativo. Maria, você não sabe como é estar tão sozinho. Às vezes, dá vontade de desistir. Ela parou, segurando suas mãos. Desistir não é a resposta. Se você cair, eu estarei aqui para te ajudar a levantar. Podemos fazer isso juntos, lembra? Era ali que a dúvida entre eles começava a se dissipar, mas uma sensação estranha pairava no ar. Maria sentiu que poderia ser mais do que ali estava, mas não sabia como abordar essa questão. Depois de uma manhã cheia de promessas e risadas, Maria olhou nos olhos de Eduardo e perguntou: Você já pensou em conversar com alguém, um adulto que possa ajudar de verdade? Eduardo hesitou, o medo estampado na face. Mas e se eles não entenderem? E se eles me julgarem? Então, você precisaria de mim ao seu lado, para segurar a sua mão e mostrar que há esperança, Maria respondeu, sentindo a pressão de sua própria determinação por ele. Mas ela sabia que tinha que fazer mais. Olhando para o céu, a ideia começou a tomar forma. E se formássemos um grupo de apoio na escola? Um lugar seguro onde podemos falar sobre tudo isso sem julgamentos. Os olhos de Eduardo brilharam e algo dentro dele despertou. Você faria isso por mim? Claro, vamos contar com mais amigos e fazer desse lugar algo especial, onde todos se sintam à vontade, disse Maria, sentindo o fervor da transformação. Mas, à medida que eles começavam a traçar planos, algo a fez parar em seco. O olhar de Eduardo se desviou e uma sombra de receio tomou conta de seu rosto. Maria, e se essa esperança não for suficiente? E se as coisas não mudarem? A aflição dela tornou-se intensa e as palavras que se formavam em sua mente eram pesadas. Como ela poderia garantir isso? Um silêncio pairou entre eles, carregado de um queixo que quase se partia. O que Maria não sabia é que a verdade estava prestes a emergir, desafiando tudo o que ela acreditava ser capaz de fazer. Um segredo, velado pela dor, poderia mudar todo o curso da história deles. Cada passo era um convite ao desconhecido. A coragem que os unia também poderia ser a razão de desmoronar tudo. E assim, enquanto o sol se erguia, Maria questionou: Estamos realmente prontos para enfrentar o que vem pela frente? Maria olhou para Eduardo. O silêncio entre eles era denso, como uma nuvem pesada prestes a desabar.
O coração dela acelerou ao vislumbrar a fragilidade da situação. "Oi, tudo bem?" disse uma voz familiar ao fundo. Era Tiago, um amigo que eles conheciam desde pequenos. Ele se aproximou com um sorriso, mas logo percebeu que a atmosfera estava carregada. "Estamos só pensando em algumas coisas", Maria respondeu, forçando um sorriso. A presença de Tiago era um alívio, mas também trouxe inquietude. "Estamos conversando sobre um grupo de apoio na escola." Os olhos de Tiago brilharam. "Isso é incrível! Posso ajudar? Sempre achei que a gente precisa ter um lugar assim." Maria sorriu para ele, sentindo um impulso de esperança. O envolvimento de Tiago poderia dar força ao que tinham imaginado. "Você também, Eduardo. O que acha?" perguntou Maria, procurando recuperar a conexão com o amigo que parecia tão afastado. Eduardo olhou para Tiago, e numa fração de segundo, a tensão que o envolvia pareceu despontar um pouco. Eu gosto da ideia", ele murmurou, mas a dúvida ainda nublava seu olhar. Tiago percebeu. "Ei, qualquer coisa que você precisar para estar confortável, pode contar comigo. Nós sempre estamos juntos, não é?" Uma leveza começou a preencher o espaço. O trio conversou sobre possíveis ideias, rindo e compartilhando experiências. Entre as inseguranças de Eduardo e a empolgação de Tiago, Maria percebeu que eles realmente tinham algo poderoso em mãos. O desejo de criar um espaço seguro para expor dores tornava-se uma missão compartilhada. Mas, enquanto falavam, a mente de Maria estava um passo à frente. E se, realmente, isso desviasse suas vidas para um caminho desconhecido? A ideia de um grupo de apoio não era só sobre Eduardo, era sobre todos eles. Como poderiam criar um ambiente acolhedor se suas próprias inseguranças permanecessem? Eduardo se calou novamente, e a expressão dele falava mais que palavras. "Às vezes, sinto que as pessoas não querem ouvir o que eu tenho a dizer." Maria congelou, as palavras dele ecoaram dentro dela. O que ele havia dito? "Edu, cada um de nós tem uma história para contar, e se formos realmente honestos, quem não tem medo de ser julgado?" A suavidade da voz de Maria tentava oferecer segurança, mas o peso da verdade tirava o chão sob seus pés. Nesse momento, Tiago sugeriu que cada um deles escrevesse uma carta sobre os próprios sentimentos para serem lidos durante as reuniões quando o grupo se formasse. A proposta fez o coração de Maria palpitar. "Isso pode ajudar a abrir espaço para a vulnerabilidade", disse ela animada. Eduardo hesitou novamente, mas Maria estava decidida. "Vamos fazer isso. Ninguém precisa ver suas cartas antes, mas escrevê-las pode ser um primeiro passo para tirar um peso do peito, não acha?" Ele assentiu lentamente, a centelha de compreensão começando a brilhar em seus olhos. Mas, antes que eles pudessem dizer mais, o som de risadas ao longe atravessou o parque. Um grupo de alunos se aproximava e Maria notou o olhar de Eduardo se desviar num rápido momento de insegurança. Um tremor na respiração dele foi perceptível. "Oi!" um dos garotos gritou. E num instante, a atmosfera tranquila se transformou em uma corrida de inseguranças. Maria os ouviu zombar de alguém no grupo. As risadas endureciam o ar e o trecho de esperança parecia se desfazer. A reação de Eduardo foi instantânea. Ele encolheu os ombros, seu olhar fugitivo. Maria se virou para ele, um impulso forte a tomou. "Edu, lembre-se do que falamos, temos um objetivo e pessoas que acreditam em nós." Mas a sombra de insegurança ainda o envolvia e um novo receio pairava no ar. Um sentimento estranho começou a invadir Maria. Como poderiam enfrentar o mundo se o próprio Eduardo não conseguisse se abrir para os amigos? Com o dilema cravado no peito, ela olhou para Tiago e, sem saber o que as palavras sentidas poderiam causar, se perguntou se a luta não era só deles. "Tô com medo do que pode acontecer. E se eles não nos deixarem em paz? Se nossos planos não funcionarem?" A voz de Eduardo era quase um sussurro, carregada de um peso insuportável. A resposta dela veio cheia de fé. "A gente vai encontrar um jeito. A esperança é mais forte que o medo, e é isso que fará a diferença."
Mas, enquanto falavam, um pensamento apressado surgiu na mente de Maria. O que se ocultava daquela frágil sensação de esperança? Que segredos Eduardo segurava? E assim, a brisa suave do parque se misturou a uma inquietação crescente. Eles estavam prestes a entrar numa nova fase, mas a verdade que poderia ser revelada poderia mudar tudo. Maria sabia que a batalha estava apenas começando e que nem tudo era o que parecia. A angústia pairava sobre o trio e a atmosfera tensa se tornava cada vez mais sufocante. Maria olhou para Eduardo, que tinha os olhos fixos no chão, como se uma corrente invisível o prendesse ao solo. Tiago, percebendo a mudança de clima, tentava manter o sorriso, mas era impossível ignorar a tensão que crescia. Sabem, eu sou aquele tipo de pessoa que cativa os amigos com piadas, mas, na verdade, sempre tem um pé atrás. Tiago falou tentando quebrar o silêncio, mas a leveza que ele buscava não conseguia atravessar a nuvem escura de incerteza. As palavras dele ecoaram apenas como um sussurro no ar. Maria sentiu uma vontade incontrolável de puxar Eduardo para perto dela, de protegê-lo de qualquer olhar julgador. Mas o que poderia fazer além de oferecer palavras de encorajamento? Edu, vamos começar por você. O que você gostaria de escrever nessa carta? Perguntou, sua voz trêmula, mas firme. Ele respirou fundo, parecendo buscar as palavras que insistiam em ficar presas. Não sei, Maria. As pessoas não se importam de verdade, ele murmurou. Para eles, tudo é só uma piada, uma forma de se divertir. O desânimo na voz dele cortou o coração de Maria. Era como se cada palavra dele retirasse um pouco de sua própria esperança. Edu, você não está sozinho, nunca esteve. E, se alguns não se importam, isso não significa que outros não queiram ouvir, disse Tiago, tentando encorajar o amigo. Mas e se a gente fizer isso e ninguém aparecer? E se for tudo em vão? A insegurança de Eduardo se tornava palpável e Maria podia ver a linha entre a esperança e o medo se apagar diante dos olhos dele. Tiago franziu a testa. Acredito que precisamos nos dar uma chance. Falar sobre o que sentimos não só faz bem para a gente, mas pode ajudar tanta gente que está na mesma situação. E enquanto as palavras se desdobravam no ar como um convite, Maria se lembrou de um momento, uma ferida com a qual ela mesma lutou, que poderia se conectar à luta de Eduardo. Lembrou da vez em que quase desistiu de participar de um campeonato de dança por medo do que os outros poderiam pensar. A insistência de seus amigos a levou ao palco, e ao final, o que restou foram aplausos e a sensação de ter superado um medo que a aprisionava. O mais incrível da dança é que no final das contas não importa se você erra ou acerta. O que vale é a coragem de se expor e tentar. Maria tentou transmitir o fervor da sua vivência na voz. E juntos podemos dançar mesmo que a gente tropece. Eduardo apoiou a cabeça nas mãos, a incerteza ainda misturada ao desejo de mudança. Maria viu lágrimas se formando nos olhos dele. Você acha que eu conseguiria? Que vale a pena tentar? E se eu falhar? Todo mundo falha, Edu, mas desistir não é uma opção. Pode ser que muitos te critiquem, mas também vai ter quem te escute e te abrace. Maria respondeu, o coração acelerado pela urgência de ajudar o amigo. Pensa em quantas vezes nós falamos sobre tudo isso. Se conseguirmos nos unir, seremos mais fortes. Podemos fazer as coisas acontecerem. O silêncio se estendeu mais uma vez, mas desta vez havia um brilho de entendimento nas expressões. E se a gente começar a escrever agora mesmo? O que você acha? Tiago sugeriu, auspicioso. Podemos dividir tudo entre nós e ver o que cada um está sentindo. Depois de um momento incerto, Eduardo começou a balançar a cabeça, como se reconhecesse a possibilidade de se abrir. Ok, vou tentar. A hesitação ainda pairava em sua fala, mas havia uma nova luz em seus olhos, um vislumbre de fé.
No instante seguinte, o grupo de alunos que antes parecia uma ameaça, agora soava distante. As risadas e piadas perderam a força, enquanto a determinação de escrever se apoderou do trio. Com canetas e papéis nas mãos, eles se prepararam para encarar suas emoções e fragilidades. Mas enquanto as canetas deslizavam, Maria não podia deixar de sentir uma nova inquietação se formando dentro dela. Um leve aperto na região do estômago a lembrava de que o caminho para a vulnerabilidade seria perigoso e revelador. Até onde estariam dispostos a ir? E, ao final, quando as cartas fossem lidas, que segredos poderiam despontar entre os três? Maria olhou para Eduardo e Tiago, suas expressões refletindo uma mistura de coragem e medos ocultos. A verdade estava prestes a vir à tona, e ela não pôde evitar a ansiedade que a acompanhava. E se, na busca pela sinceridade, estivessem prestes a revelar mais do que esperavam? As canetas começaram a riscar os papéis, e o som do papel sendo rabiscado preenchia a sala. Maria, com o olhar fixo em Eduardo, sentia seu próprio coração acelerar. Será que as palavras viriam com a sinceridade que eles estavam buscando? Cada linha que se formava poderia ser um passo para a liberdade, mas também um mergulho profundo nas feridas que eles guardavam anos. Eduardo estava apanhando-se em seus pensamentos, a mão hesitante por cima do papel. Palavras começavam a surgir, mas pareciam pesadas, como se carregassem o peso de toda uma vida. «Vou tentar», ele sussurrou, o rosto mostrando uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Tiago escreveu mais rápido, quase como se as palavras se evaneceriam. Ele sempre teve facilidade em expressar-se, mas naquele momento, mesmo ele se sentia diferente. «Acho que posso começar com algo simples. Oi, eu sou eu. Isso é um bom começo?» Olhou para Maria, buscando aprovação, e ela balançou a cabeça, um sorriso suave nos lábios. Era um bom começo, sim. Mas no fundo, no profundo do seu ser, Maria sabia que o exercício não seria apenas sobre as palavras, seria sobre abrir as portas de almas machucadas. E esse pensamento a deixava ao mesmo tempo esperançosa e amedrontada. O silêncio agora não era mais opressivo, ele carregava a promessa de algo novo. Maria começou a escrever também. Ela decidiu narrar a sua história, lembrando da vez em que quase deixara de lado seus sonhos de dançar. Um dia, alguém me disse que o medo é apenas uma forma de paralisar nossos sonhos, e eu não queria mais isso para mim. Enquanto as canetas corriam pelo papel, Eduardo começou a falar, com a voz baixa e hesitante. Eu sempre tive medo do que os outros pensam. Isso me impediu de ser quem eu sou. Cada palavra parecia ressoar como um sino, ecoando em seus próprios corações. Isso é verdade, Edu, Tiago exclamou, parando de escrever. Muitas vezes, deixamos o que os outros pensam nos dominar e a gente se esquece do que realmente queremos. Esse é o momento de sermos autênticos. A paixão na voz dele era contagiante, e todos na sala começaram a sentir um calor, uma energia vibrante que brotava daquele ato simples de compartilhar suas histórias. Maria deslizou o olhar entre os dois amigos, percebendo a profundidade daquele momento. Ali estavam eles, juntos, enfrentando suas fragilidades. A força da amizade estava crescendo, uma conexão que superava toda dor e medo. Mas o que ninguém parecia perceber era que aquele ato de escrever não só estava revelando suas emoções, mas poderia muito bem abrir feridas mais profundas. Cada letra escrita era como uma lâmina, e Maria se perguntava até que ponto estariam prontos a ir. Uma onda de dúvidas começou a invadir seus pensamentos. E se tudo isso fizesse mais mal do que bem? E se viessem à tona segredos que muito tempo haviam enterrados? Enquanto os papéis eram preenchidos, um barulho à entrada da sala interrompeu sua concentração. A porta se abriu e um novo grupo de alunos entrou, rindo e conversando animadamente, desatentos ao clima que pairava no ar. Maria sentiu um frio na barriga.
O que vão pensar ao ver a gente aqui fazendo isso? Ponderou, a inquietação tomando conta novamente. Eduardo olhou para Maria, seus olhos expressando um misto de medo e coragem. E agora? Ele perguntou, a ansiedade pulando à flor da pele. Agora, precisamos ser fortes. Não podemos deixar o que ou quem nos rodeia ditar o que sentimos ou queremos. Ela respirou fundo, determinada. Mas, de repente, ela se viu questionando. Seriam aqueles novos rostos amigos ou adversários? E, mais importante, o que mais eles iriam descobrir um sobre o outro? Uma onda de murmúrios e risadas começava a invadir o espaço que antes era somente deles. O que seria agora? Estariam prontos para enfrentar a realidade externa junto com a interna? Maria sentiu um nó na garganta. Aquele momento estava prestes a se intensificar. A energia na sala mudou drasticamente. As vozes alegres do novo grupo preenchiam cada canto, e Maria sentia a pressão em seu peito aumentar. Suas mãos se apertaram ao redor da caneta, como se aquilo pudesse ancorá-la na realidade que parecia escorregar por entre seus dedos. Eduardo parecia concentrado, mas os olhos dele se moviam de um lado para o outro, capturando a nova dinâmica. Tiago, impulsivo como sempre, decidiu se levantar e se aproximar do grupo que acabara de chegar. Oi, pessoal, estamos trabalhando em algo bem legal aqui. Querem participar? Ele não hesitou, mesmo sabia que a proposta era um tanto vulnerável. Maria prendeu a respirar. Tiago, espera! Ela tentou alertá-lo, mas as palavras não saíram a tempo de impedir o movimento. O grupo, um misto de rostos sorridentes e curiosos, olhou com uma mistura de interesse e estranhamento para eles. Quando Tiago começou a explicar sobre a atividade, Maria não pôde deixar de notar uma garota, de cabelos enrolados e sorriso largo, que olhou para ela com curiosidade. — O que vocês estão escrevendo? Posso ver? A pergunta era inocente, mas parecia uma lâmina cortante. Do outro lado da sala, Eduardo finalmente se decidiu a escrever, a mão deslizando com segurança no papel. Ele estava tentando se resgatar daquele momento confuso, e Maria se perguntava se ele conseguiria se abrir também. Estamos nos apresentando de verdade, disse Eduardo, a voz mais firme agora, se despindo das máscaras que o mundo nos faz usar. Suas palavras pareciam penetrantes e o silêncio se instaurou entre os dois grupos. O olhar da garota se suavizou. Parecia que ela queria entender, se conectar, mesmo que a vulnerabilidade estivesse no ar. Maria respirou fundo. As palavras de Eduardo tinham carregado um peso, mas também um fio de esperança. O que antes parecia apenas um exercício se transformava em um espaço de acolhimento. Era hora de expor as luzes e sombras que habitavam tanto neles quanto nos recém-chegados. E por que não usamos isso para fazer algo maior, um mural talvez? Tiago sugeriu animado, vislumbrando uma possibilidade de transformar vulnerabilidade em arte. Um mural para expor a verdadeira essência de cada um, emendou, a paixão na voz dele crescente. Maria sorriu. A ideia era simples, mas poderosa. Maria se levantou, pondo-se à frente de ambos os grupos. Acho que isso seria incrível. Cada um pode trazer algo a mais, uma palavra, um desenho representando o que sente. A energia na sala começou a mudar novamente, um calor se espalhando pelo ambiente. A ideia de criar algo coletivo estava tirando o foco das inseguranças individuais e unindo todos ali naquele momento. O grupo se animou, ideias começaram a voar e cada um compartilhou pensamentos sobre o que representava identidade e vulnerabilidade. A garota de cabelos enrolados falou sobre como a pressão para se encaixar moldava sua visão de mundo. Outros compartilharam histórias de desafios e superações. Todo esse desnudamento estava criando um laço indissolúvel entre eles. Mas, enquanto a conexão se fortalecia, Maria sentiu uma pontada de angústia. Esse espaço de união poderia se desmanchar assim que a realidade os atingisse novamente. O que enfrentariam fora dali? Os muros que construíram ao longo dos anos iriam se desfazer?
E se a gente se perder no caminho? E se formos deixados para trás? Maria falou, a voz quase embargada. O olhar nervoso encontrou os de Eduardo e Tiago. O que aconteceria quando a verdade deles se encontrasse com o olhar dos outros? Seriam capazes de suportar a rejeição? Tiago, percebendo a inquietação, segurou a mão de Maria, enquanto Eduardo fez o mesmo. Estamos juntos, não importa o que aconteça. Vamos transformar esse medo em coragem, disse ele, quase que como uma promessa. A energia vibrante continuava. Todos estavam prontos para pintar suas histórias, mas a grande pergunta pairava no ar. Afinal, o que realmente se revelaria nessa nova união? A cada pincelada, cada palavra, eles estariam mais perto de descobrir não apenas a verdade sobre si mesmos, mas também a verdade sobre os outros. E ali estavam eles, à beira de uma nova jornada, prontos para descobrir o que aconteceria quando expusessem a verdadeira essência de cada um. O futuro ainda parecia nebuloso, mas a esperança grimerava intensamente. Essa era a hora de se libertar, mas a pergunta inquietante seria: até onde cada um estava disposto a ir? A sala estava iluminada por uma energia incomum, como se um sol interior estivesse prestes a nascer. Maria olhava ao redor, sentindo o pulsar de vulnerabilidade que brotava entre eles. Aquela ideia de mural parecia mais do que um projeto, era uma forma de libertação, um sopro de vida que colidia com suas inseguranças. Vamos nos dividir em grupos menores, sugeriu Tiago, com uma animação contagiante. Maria assentiu, seu coração acelerava. Ela não queria que aquele momento mágico se esvaísse. A mistura de vozes e risadas criava uma sinfonia que a fazia acreditar que poderiam realmente se conectar. Talvez cada grupo possa escolher uma cor que represente o que sentem, ela disse, já imaginando o mural tomado por cores vibrantes. A garota de cabelos enrolados, que Maria soubera agora se chamar Carla, sorriu. Eu gosto de azul, afirmou. Para mim, representa tranquilidade. Outros começaram a falar também. Vou escolher laranja, é a cor da energia e da alegria, disse outro rapaz, com uma risada leve. Enquanto as escolhas eram feitas, Maria percebeu um olhar curioso se concentrando nela. Um menino da nova turma, com cabelo bagunçado e óculos de aros grossos, a observava atentamente. E você, qual cor escolhe? Sua voz era suave, quase tímida, mas cheia de expectativa. Maria hesitou. Era como se todos os olhos estivessem em cima dela, pesando a escolha que, naquele momento, parecia tão significativa. Eu escolho verde, é a cor da esperança e do crescimento, respondeu, sentindo um misto de alívio e vulnerabilidade. Eduardo, que a observava de perto, acenou com a cabeça. Era o apoio que ela precisava. Agora que temos nossas cores, que tal cada grupo escrever uma pequena frase sobre o que cada um representa? Depois colocamos tudo no mural, sugere Tiago, a emoção transparecendo no seu rosto. Os grupos começaram a se formar. Maria e Eduardo ficaram com Carla e um menino chamado Lucas. A conversa fluiu, leve como uma brisa de outono. Cada um compartilhava não apenas suas ideias, mas também fragmentos de suas vidas. Carla revelou a pressão de se encaixar, enquanto Lucas falava sobre sua luta contra a timidez e como desejava ser mais autêntico. Maria sentiu que aquela troca não era apenas um exercício artístico, mas um momento de cura. Ao falarem, parecia que cada um estava ajudando o outro a se livrar de um peso. Mesmo assim, a angústia que Maria sentia não desaparecia. E se, ao revelar nossas verdades aqui, não encontrarmos aceitação? Perguntou, quase sussurrando. As palavras escaparam de seus lábios como um eco, uma dúvida que nenhuma pintura poderia apagar. Eduardo, percebendo sua insegurança, aproximou-se e segurou sua mão novamente. Já nos aceitamos, Maria. Este é o primeiro passo, uma jornada de cada um que nos levará à liberdade, sempre juntos, ele reafirmou, seu olhar profundo como um oceano.
Ali, entre cores de palavras, Maria percebeu que o mural não apenas revelaria suas verdades, mas também os conectaria de uma forma que nunca imaginara. Ela queria acreditar que lá fora, onde o mundo os esperava, haveria um espaço para cada um deles. À medida que rascunhavam suas ideias, risadas surgiam e a atmosfera ficava leve. Contudo, uma sombra de incerteza se instalava. O que aconteceria quando todo aquele calor e amizade não estivessem mais entre eles? Uma parede invisível do medo poderia surgir a qualquer momento. Quando cada grupo começou a criar suas frases, algo inesperado aconteceu. A garota mais reservada da turma, que observava silenciosamente, se levantou e se aproximou. Posso me juntar a vocês? Sinto que também quero me expressar. Quem era ela e o que seria capaz de compartilhar? A pergunta pairava no ar e Maria sentiu seu coração apertar. A cada passo rumo à verdade, novas histórias estavam prestes a serem reveladas. O grupo subitamente ficava maior e a perspectiva de mais colaborações trazia um novo fôlego. Mas o verdadeiro teste de coragem ainda estava por vir. Quem se atreveria a deixar o medo de lado e se expor completamente? O clima na sala era eletrizante, uma mistura de expectativa e ansiedade. O recém-chegado ao grupo, a garota que havia se apresentado como Ana, trouxe um novo sopro de vida ao projeto. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação, e Maria sentiu que algo estava prestes a acontecer. Um instante de transformação que poderia mudar a trajetória de todos ali. Claro que você pode se juntar a nós, quanto mais melhor, respondeu Maria, sua voz repleta de encorajamento. O pequeno grupo começou a acolher Ana, que se juntou para compartilhar suas próprias ideias. A conexão começou a se formar, revelando que todos ali simbolizavam mais do que apenas rostos desconhecidos. Eram fragmentos de histórias entrelaçados por anseios e medos. À medida que cada um compartilhava suas cores e pensamentos, Maria percebeu que a vulnerabilidade que temia era, na verdade, o que os unia. Eduardo, ao seu lado, sentiu o mesmo poder em suas palavras. Eu quero que o meu pedaço do mural represente força e coragem, porque, apesar de todas as dificuldades, eu ainda estou aqui, tentando. Ana sorriu e seu rosto se iluminou. E se fizermos que cada um dos nossos pedaços tivesse a nossa voz? Assim, quando as pessoas olharem, virão histórias e não apenas pinturas? Sua ideia ressoou entre eles como um chamado. Isso é perfeito! Exclamou Lucas, animado. As canetas começaram a deslizar novamente, e o som do papel sendo marcado trouxe uma nova energia àquele espaço. Cada um estava ali, pintando não apenas cores, mas identidades. Maria olhou para todos, incluindo os olhares curiosos do grupo novo. O que antes era um campo minado de inseguranças, agora parecia um lindo campo de flores, onde cada um podia florescer na sua individualidade. Assim que as frases começaram a tomar forma, Maria sentiu que desfazer-se do medo era cada vez mais palatável. Ela escreveu sobre dança, sobre como se sentir vulnerável a fez se tornar mais forte e a liberdade que encontrou no palco ao dançar. Enquanto escrevia, lágrimas surgiam em seus olhos, cada palavra permeava as memórias de desafios e vitórias. Essa mistura toda de sentimentos vai nos preencher e nos libertar, disse Maria, levantando a cabeça ao término de sua frase. Vocês já imaginaram ver isso por fora, como um retrato das nossas lutas e superações? Seremos mais fortes quando olharmos para essa mural e vermos nossas histórias. O ambiente se encheu de sorrisos e olhares cúmplices. Naquele momento, eles se tornaram uma verdadeira família, unida por seus sonhos e desafios. Todos estavam dispostos a se mostrar, a expor suas dores e anseios. O medo, que antes era um peso esmagador, transformava-se em um motivador. Maria, você é uma inspiração, disse Lucas com sinceridade.
Você mostrou que compartilhar não é fraqueza, mas sim um ato de coragem. Eduardo acenou, enraizava-se em um novo entendimento. Conte comigo para o que precisar. Agora somos um só, uma força. Podemos criar algo que fará barulho. Enquanto conversavam, a conexão se aprofundava. Um eco de risadas e histórias compartilhadas preenchia a sala, dissipando o preconceito que uma vez hesitou em se instalar. O mural começava a ganhar vida, mas ainda assim algo mais profundo estava florescendo ali. Uma nova forma de ver e ser visto no mundo. No entanto, no meio da celebração, Maria sentiu seu coração apertar novamente. Quais seriam as repercussões quando começarem a mostrar tudo isso ao mundo exterior? A ousadia estava no ar, mas a insegurança ainda sussurrava em seu ouvido. Quando todos terminaram suas frases, era hora de dar vida ao mural. Vamos nos juntar e juntos podemos pintar um futuro, incentivou Maria, com um brilho inegável nos olhos. Um entusiasmo contagiou o grupo e muitos começaram a se unir com pincéis e tintas. Cada cor que tocava a tela era um símbolo do que cada um representava. Eduardo, pé ante pé, colocou seu coração na aplicação da cor vermelha, simbolizando amor e luta. Carla escolheu um azul profundo para representar a serenidade que agora buscava. Ana trouxe suas cores vibrantes, preenchendo o espaço com emoções cruas. Cada traço, cada matiz era uma celebração das histórias que estavam sendo reveladas. O mural tomou forma e Maria sabia que ali estavam não apenas os fragmentos de dor que carregavam, mas a essência de um novo começo. Cada cor, cada palavra ecoaria a força e a vulnerabilidade que decidiram enfrentar. Cada um deles estava construindo uma nova narrativa, uma que não seria definida pelo medo, mas pela coragem de ser quem realmente eram. Por fim, Maria se viu em pé, admirando a obra coletiva com água nos olhos. Nós conseguimos, disse, a emoção em sua voz vibrante como uma canção. Todos se reuniram, observando a criação com um amor profundo, e Maria sentiu que, de alguma forma, era o começo de uma nova era. Mas a realidade, como sempre, ainda estava à espreita. O dia em que o mural seria apresentado ao restante da escola se aproximava, e dentro dela uma correria de emoções a dominou. Estariam preparados para a reação de outros? O que a comunidade diria? A esperança competia com o receio, e uma questão pairava no ar. Estariam prontos para brilhar de verdade? E assim, naquele instante de união, Maria soube. Havia chegado a hora de se levantar e se expor, livre como o sol que renasce após a tempestade. O mural revelaria não apenas uma história de luta, mas um testemunho de que, quando o amor prevalece, não há barreiras que não possam ser superadas. Agora, mais do que nunca, Maria compreendeu que cada um deles tinha um papel vital na construção de um futuro melhor. O amor poderia e deveria ser a resposta. E assim, respirando fundo, ela se preparou para dar o próximo passo. É tempo de agir, é tempo de brilhar. Se você vivenciou essa emocionante história com a gente, não pode deixar de se inscrever agora no canal. Não perca as próximas narrativas que tocarão seu coração. Também deixe um like para alimentar nosso algoritmo e fazer nossos vídeos chegarem a mais pessoas. Nos comente como você se sentiu com esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta mensagem. Este é o momento de fazer a diferença juntos.